E eu gostaria de começar pedindo para que o nosso convidado, o Almeida Faria, e usando aqui de uma certa condescendência do nosso querido Ariano Suassuna também, para que ele começasse falando sobre um pouco dessa presença da utopia, do messianismo e do sebastianismo em sua obra. Almeida, por favor. Obrigado. É para mim um grande prazer estar ao lado de Ariano Suassuna. Temos muito em comum, ambos estudamos filosofia, ambos ensinamos estética e teorias da arte, ambos gostamos de teatro, ele muito mais que eu, porque tem uma obra imensa em teatro, a minha é mais discreta, e ambos nos interessamos por este estranho fenómeno do sebastianismo. Eu comecei a pensar nesta figura estranha do Dom Sebastião, primeiro lendo um português brasileiro, que foi o padre António Vieira, que deixou inédito um livro muito estranho, com um belo título muito poético, que é História do Futuro. Realmente um livro profético que anunciava a tal vinda de um quinto império, depois do grego, do romano, do europeu, que realmente está na decadência, como todos sabemos neste momento, sobretudo por razões económicas e financeiras, e, portanto, desejávamos que viesse um dia um império que não fosse o império da força, mas o império do espírito, da cultura. Depois houve um grande poeta português que pegou neste mito e que todos sabemos quem foi. Ontem ouvimos Maria Bethânia dizendo que era o seu poeta, e é aquele poeta a quem vocês chamam Fernando Pessoa, e nós, que temos uma fome ancestral, comemos as duas vogais e dizemos Fernando Pessoa. Os Zés quase desaparecem, mas é esse grande poeta que escreveu muito sobre Dom Sebastião e escreveu um poema que a Maria Bethânia ontem recitou de cor e que Ariano Suassuna também sabe de cor, que eu já ouvi dizê-lo. Eu vou só citar os últimos 3 versos, porque Dom Sebastião era um louco, aparentemente. Ele foi combater os árabes, que não o tinham atacado, com um imenso exército, transportado em centenas de barcos, grandes e pequenos, com cavalos, armaduras, um exército medieval, só que teve a estranha ideia de ir no mês de agosto, que é, no hemisfério norte, como sabem, o mais quente do ano, e não só isso, foi para o norte da África. E os árabes, muito hábeis, fingiram que fugiam dele e foram entrando pelo deserto adentro. E aí vai aquele exército com uma sede já de si mortal, sob um céu mais perto. Eu não queria que houvesse muita vibração, porque eu ouço aqui uma vibração que, pelos vistos, não é o vosso caso. Realmente fez uma série de loucuras. Primeiro combater quem não lhe tinha feito mal, depois entrar pelo deserto no meio de agosto e, finalmente, quando o seu exército já estava exausto, e os cavalos também, com certeza, foi cercado pelos árabes, com cavalos frescos, aqueles célebres cavalos árabes, que, andando em volta do exército português, que não era só português, tinha muitos mercenários vindos de toda a Europa e pagos a preço de ouro, os árabes, em poucas horas, em menos de um dia, fazendo como os índios faziam
aos exércitos norte-americanos, andavam à volta do nosso e mataram muita gente, muitos milhares de pessoas. Simplesmente o rei desapareceu. Diz-se que, aliás, teria sido um nobre português que lhe cedeu o cavalo para ele fugir, e esse nobre foi depois aqui governador, terceiro donatário da capitania, e, portanto, talvez ele tenha trazido com ele já esse mito para o Nordeste. Seja como for, o rei desapareceu e imediatamente começou o mito de que o rei estava oculto. Estava numa ilha no meio do Atlântico, uma ilha cercada por nevoeiro, e havia de voltar numa manhã de nevoeiro para salvar o país. Naquela altura era da herança espanhola, visto que os espanhóis herdaram o trono durante 60 anos. Mas mesmo depois de ter terminado a era dos Filipes de Espanha, o mito continuou. E é realmente admirável que um rei de 24 anos, que aparentemente avançou para aquela batalha com a vontade de se suicidar, é uma das teses. De qualquer modo, ele conseguiu transformar-se em mito. E esse mito tornou-se, para muitos portugueses, uma utopia, ligada àquela utopia de Tomás Moros, de uma ilha ideal, que, aliás, teria sido visitada justamente por um português. A utopia de Tomás Moros foi publicada pouco depois da chegada dos portugueses ao Brasil, e o protagonista é um português que conta o que viu nessa ilha utópica, onde a sociedade era perfeita, porque não havia propriedade privada, portanto não era necessário dinheiro, o ouro era desprezado, ou seja, uma sociedade ideal. Todos esses mitos e utopias ligados ao messianismo de origem judaica, que é muito forte ainda na Península Ibérica, apesar de os judeus terem sido expulsos e perseguidos e queimados. Muitos cristãos novos ficaram em Portugal e muitos vieram para o Brasil, e, portanto, todas estas correntes messiânicas coincidiram e se concentraram no mito de Dom Sebastião. Eu quis, depois de ter escrito 5 romances mais ou menos realistas, eu quis escrever um romance fantástico em que fazia regressar o Dom Sebastião. Exatamente 4 séculos depois, no século XX, mas no mesmo ano em que o rei tinha nascido, 4 séculos mais tarde, ou seja, em 1954, aparece numa praia, numa manhã de nevoeiro, no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, e por isso o rei tinha esse nome, aparece uma criança em circunstâncias meio fantásticas, e essa criança é tão parecida com o rei, porque tem olhos verdes, é loura, dentro de pouco tempo se vê que é loura, que é adotado por um casal, e a avó, portanto a mãe da mãe adotiva de Sebastião, convence-o de que ele é Dom Sebastião, que voltou. Ele não sabe se há de acreditar, há toda esta dúvida ao longo do livro, e a certa altura diz: bom, se eu sou Dom Sebastião, o que é que vim fazer aqui? Já não há monarquia, agora é uma república, qual é a minha missão? E então ele escolhe uma missão de conquistador, mas não de terras. Contar a história de um romance é sempre ingrato, porque o importante não é a história, o importante é a maneira de contar a história. Isso o mestre Ariano Suassuna sabe muito bem.
contar esta história podia ser contada de muitas maneiras. Eu tentei contá-la de uma maneira irónica, sem que fosse claro se eu era, ou por outra, se o narrador, que é ele próprio, Sebastião, acreditava ou não que ele era o rei que voltava a Portugal. É isto a que se chama a ironia. A ironia é uma palavra que vem do grego e que significa algo que não é seguro, que é o contrário daquilo que nós estamos afirmando. Por exemplo, nós chamamos um gênio a uma pessoa que é pouco inteligente, isto é ironia. E o grande mestre da ironia na nossa língua foi Machado de Assis, como todos sabem, e eu quis imitar Machado de Assis, de facto, fazendo um romance que é muito ambíguo, mas que era uma maneira de pegar neste tema. E pegar justamente por influência de Ariano Suassuna, que é o terceiro autor que melhor trabalhou, ficcionou e imaginou este mito do sebastianismo. Não sei se consegui, mas para minha surpresa este romance é muito mais estudado e apreciado no Brasil. Há muitas teses, dissertações, até livros sobre este livro e, portanto, eu fiquei com a sensação de que o Brasil ainda é, de algum modo, sebastianista. Mais que até do que Portugal, que não ficou muito contente que eu fizesse voltar aquele rei. Preferia que ele ficasse lá longe e que continuássemos esperando por ele. Eu não quero alargar muito, porque temos um grande narrador aqui à minha esquerda e ele vai, com certeza, falar muito melhor que eu, mas gostava de lhe perguntar, se ele tiver paciência para responder, se Ariano Suassuna é sebastianista. E é a minha pergunta primeira. Bom, eu posso dizer como você, eu sou e não sou sebastianista, tá certo? Respondendo, eu peço desculpas a vocês, antes de mais nada, porque vou começar contando uma história, como normalmente faço, dessas histórias admiráveis que o povo brasileiro inventa. Dizem que uma vez um cidadão foi ao psiquiatra e disse: doutor, eu vim aqui, minha família me mandou, porque eu gosto muito de pão de ló. Aí o psiquiatra, para animá-lo, disse: não, isso não é problema nenhum, não. Eu mesmo gosto muito de pão de ló. Ele disse: então vamos lá em casa, porque eu tenho 274 malas cheias de pão de ló. O médico disse: bom, aí já, pois bem, o sebastianismo para mim é um pão de ló. Vocês estão desgraçados. Uma mala não trouxe não, mas olha, explodiu para falar aqui, para responder essa pergunta terrível de Almeida Faria. Ele foi lá em casa hoje pela manhã e tivemos uma identificação imediata. Gostei muito dele, tenho certeza que ele gostou muito de mim. Ficamos amigos de infância. Ainda não li o livro dele sobre o sebastianismo, mas li o prefácio de um livro com o qual ele me presenteou, e vi que temos muita identidade. Inclusive, ele escreveu uma peça em verso, que foi essa que ele me deu, e eu tenho uma peça em verso chamada Faça da Boa Preguiça. E no prefácio ele diz que quer que a poesia da peça seja ouvida como poesia. Eu digo a mesma coisa sobre a minha. Eu tenho horror quando os atores, procurando da naturalidade
uma fala, não deixam a gente ouvir a rima. Olha, se o poeta escreveu em verso a sua peça, ele quer que seja ouvida a poesia. Eu não gosto muito do que em francês chama-se enjambement, que é enjambement, é um verso que não para na rima. Eu não gosto. Inclusive, o grande poeta pernambucano, Carlos Pena Filho, um dia, era muito meu amigo, ele chegou um dia lá em casa, com 2 sonetos. Ele ia publicar o livro dele, e chegou com 2 sonetos. Ele disse, eu vou dedicar um dos 2 a você, e eu quero que você escolha. Quando eu peguei, um era sobre Dom Sebastião. Eu digo, não precisa mais nem ler, eu quero o de Dom Sebastião. Ele escolheu para mim. Mas tem isso. Mas vejam que belo soneto. Chama-se Prece de Dom Sebastião a caminho da África. Viu? Veja que beleza, Almeida. Diz assim, olhai, Senhor, para estas naus e vede a quanto obrigam fé e cristandade. Atrás de nós já se ergue esta parede de vento e mar, e tempo e solidade. E à nossa frente apenas sol e sede, e mais que sede de sol, crua saudade, que pelas noites sem limites há de frequentar teu abismo impuro. Sede então tão piedoso e justo quanto deve ser um Deus para um rei e um soldado, que a proeza tamanha enfim se atreve, só porque julga ser de vosso agrado. Mas não deixeis que eu volte sem vitória, que embora eu perca a vida, encontre a glória. Uma beleza de soneto, não é? Vamos aplaudir. Eu tenho chamado a atenção para isso, não sei se os que estão aqui já me ouviram alguma vez. Vocês vejam que eu aplaudi por Carlos Pena Filho. Não é? Eu estou dizendo isso porque outro dia um intelectual do Rio de Janeiro deu uma declaração na imprensa dizendo que eu me empolgo tanto com o que falo que às vezes aplaudo a mim mesmo. Eu não estou aplaudindo o grande Carlos Pena Filho. Agora, eu queria saber, eu vou responder a sua pergunta, mas eu só sei falar por arrudeio. Eu não sei se é porque eu sou sertanejo, as trilhas do sertão são assim, eu só sei falar por arrudeio, Almeida. E minha mulher que está ali, quando eu era jovem, eu começava a arrudear, eu ia falar assim em público, começava a arrudear, ela ficava com medo que eu não acertasse a voltar. Mas eu acertava, mas agora que eu estou velho, eu me esqueço, me dando a arrudear e me esqueço de voltar. Mas se eu me esquecer de voltar... Bom, hoje de manhã, ele me perguntou, Almeida, como tinha começado esse meu fascínio por Dom Sebastião. E eu disse a ele que tinha sido pela leitura de Euclides da Cunha, mas depois, depois que ele saiu lá de casa, eu me lembrei que realmente isso começou na minha infância. Porque eu tinha 2 tios. Os que aqui já leram A Pedra do Reino, eu não vou perguntar quem leu não, porque posso passar pelo dissabor de ser muito pouca gente. A Pedra do Reino é um livro horroroso. Meus alunos de Filosofia da Arte na Universidade de Pernambuco chamavam o livro, por ser muito grosso, o Tijolo do Reino. E é realmente um tijolo enorme. Pois bem, os que já leram, por acaso, A Pedra do Reino, sabem que o personagem principal, que se chama Quaderno, tem 2 mestres, um de esquerda, anticlerical e de esquerda, o professor Clemente, outro de direita e católico, que é o doutor Samuel. Pois isso veio
de um fato, tem uma origem autobiográfica. Eu fui criado, eu perdi meu pai muito cedo, aos 3 anos de idade, e fui formado literariamente por 2 tios, Joaquim Duarte Dantas e Manuel Dantas Vilar. Manuel Dantas Vilar era anticlerical, meio ateu. Ele não chegava a ser ateu não, mas era meio ateu. E o outro, católico, enquadrado mesmo, e foi através desse tio católico que eu tomei conhecimento pela primeira vez no sertão da Paraíba, da figura de Dom Sebastião. Ele lia para eu ouvir o livro de Antério de Figueiredo, sobre Dom Sebastião. E eu ficava de olho arregalado para ele, eu menino de 9 anos, 10. Ele lia para eu ouvir aquela história terrível de Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, vocês sabem, saiu de Portugal. Eu sustento sempre a ideia de que os Lusíadas, o poema de Camões, a epopeia de Camões, foi um livro, foi a novela de cavalaria que enlouqueceu aquele Quixote português que era Dom Sebastião. Porque os Lusíadas, o poema é dedicado a Dom Sebastião, que tinha nascido como a esperança de Portugal. Portugal não tinha herdeiro para a coroa e vivia naquele terror de Portugal ser absorvido pela Espanha. Por isso que ele foi chamado, quando ele nasceu, ele se chamou o Desejado. Dom Sebastião, o Desejado, porque Portugal ansiava pelo nascimento de um herdeiro do trono. Pois bem, então ele, com 24 anos, coitado, ele mete na cabeça a ideia de restaurar a grandeza de Portugal, que tinha sido metida na cabeça dele por Camões. Não é? Logo no começo do poema, Camões se dirige a ele e diz: e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Quer dizer, o pobre do menino lendo aquilo, né? Ele ficou perturbado. E resolveu. Olha, eu digo sempre que os portugueses e os espanhóis e espanhóis padecem de uma bela doença, chamada inoportunidade heróica, extemporaneidade épica. Está entendendo? Dom Sebastião, coitado, era um herói extemporâneo. Ele era para ter nascido na época das cruzadas. Aí nasceu 3, 4 séculos depois. Já nasceu no século XVI, quando não havia mais cruzada. Pois ele inventou de fazer uma cruzada. Inventou. Envergou lá a armadura dos avós dele e partiu para o norte da África para conquistar o Marrocos, dilatar a fé e o império, como dizia Camões nos Lusíadas. E Camões, no fim dos Lusíadas, exorta Dom Sebastião a empunhar a lança dos antepassados, né? E se oferece para acompanhá-lo. Ele diz: para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. Então, Dom Sebastião, você é agora mesmo. Eu vou fazer, eu ainda vou me tornar herói num poema. Pois bem, os negros muçulmanos do norte da África não estavam para isso, pegaram o pobre do Dom Sebastião e mataram. Fato terrível que sucedeu no dia 4 de agosto de 1578. Começaram a aparecer, então, histórias de que o rei não tinha morrido. O rei tinha se encantado. Estava numa ilha para purgar os seus belos erros e depois de purificado desses erros, voltaria um dia numa nau entre nevoeiros para
restaurar a grandeza de Portugal. E ainda hoje tem português esperando por ele. E nós não podemos achar graça não, porque tem muito brasileiro ainda esperando. Os três grandes movimentos messiânicos do Brasil, todos os três foram sebastianistas. Antônio Conselheiro em Canudos esperava pela volta de Dom Sebastião. Na Pedra do Reino, o bisavô do meu personagem esperava Dom Sebastião. No Contestado, movimento messiânico que houve entre Santa Catarina e Paraná, o movimento era sebastianista. E eu comecei a me perguntar, como foi que o sebastianismo veio para cá? Lá vou eu pegar a bala de pão de ló. Mas vocês não se apavorem não, que eu não vou ler tudo que está aqui não. Vou ler uns pedaços. Pois bem, então um dia, Almeida Faria sabe disso muito bem, eu não sei se os que estão aqui sabem, mas ele até fez referência. Antônio Vieira, já no século XVII, ele era muito astucioso, além do gênio que ele era, do gênio literário dele, ele era um político astuto, no bom sentido. E ele pegou aquele sentimento do sebastianismo português para voltar o movimento nacionalista português para se tornar independente da Espanha. E ele, então, começou a encarnar na figura do Duque de Bragança, não é? A figura de Dom Sebastião. E deu certo. O povo português se levantou, unido em torno do Duque de Bragança, e ele foi elevado ao trono, conseguiram a independência de Portugal, e ele foi elevado ao trono com o nome de Dom João IV. Pois bem, nesse mesmo século XVII, o Brasil sofre a invasão holandesa. Nós aqui do Nordeste sabemos disso muito bem, porque o Nordeste foi o centro do Brasil holandês. E então, o historiador desse século, deixa eu começar a tirar os alfarrábios. É aqui. O historiador do movimento que trouxe a independência do Brasil, quer dizer, a expulsão dos holandeses, é Frei Manuel Calado. E ele diz o seguinte, reparem que coisa curiosa, ele conta sobre o Duque de Bragança, o pai do futuro Dom João IV. Diz ele. Reparem que coisa puramente sebastianista e messiânica. Estava o Duque de noite, sem ser sentido, e ali, diante de uma imagem do Cristo crucificado, se pôs a orar. É o pai do Dom João IV. E nesse momento, começada a oração, passaram por junto da janela 3 cavaleiros em 3 cavalos brancos e vestidos de extraordinário esplendor. E o primeiro disse estas palavras: a um dos 3 tenho escolhido. E o segundo disse: a um dos 3 tomo a minha conta. E o terceiro disse: em um dos 3 cumprirei e desempenharei minha palavra. O Duque tinha 3 filhos. Bom, aí um dia, passado esse sonho, essa visão que ele teve, um dia disse-lhe um fidalgo ao Duque de Bragança: ah, senhor Duque, quando chegará o dia em que os portugueses hão de ver Vossa Excelência com o cetro na mão e com a coroa na cabeça e sentado no trono de Portugal, aclamado rei? Então o Duque de Bragança teria respondido: eu não, mas meu filho sim. Eu não, mas meu filho sim.
Bom, ele apresenta isso como um presságio. Agora veja bem, o segundo presságio sucedeu no Brasil, no ano de 1640. Foi o ano da restauração de Portugal. Entre o mês de agosto e setembro, vive ali um sacerdote velho, chamado Antônio Viegas, cura da Sé, muito virtuoso, tão grande sebastianista. Vejam bem, já no Brasil, já no século seguinte ao da morte de Dom Sebastião. Tão grande sebastianista que sempre andava acompanhado das profecias do Bandarra. O Bandarra foi o sapateiro português que profetizou a volta de Dom Sebastião, o rei encoberto, de Santo Isidoro e outras semelhantes, e lhes dava as exposições a seu modo. E quem queria granjear sua amizade e alcançar dele alguma coisa, bastava falar-lhe o rei Dom Sebastião. E com os que contradiziam sua vinda a tomar posse do rei de Portugal, punha tão grandes apostas e era tão crente em Portugal, a ver de ter rei, que já andava em adágio entre todos, e diziam, vamos a falar com o cura da Sé, etc, etc. Então, havia esse padre, e um dia, ele estava conversando, esse padre, com 2 ou 3 pessoas, entre as quais um oficial espanhol. O Brasil estava também, por causa de Portugal, sob o domínio espanhol. Então, disse, movido à prática por entretenimento, só Portugal, a vez de ter rei, disse o cura tantas coisas, e apontou tantas escrituras e profecias, que o mestre de campo espanhol lhe respondeu que só quando os cavalos viessem a andar por cima dos telhados, sem quebrar as telhas, é que teria Portugal rei da nação portuguesa. Despediu-se logo o padre muito enfadado, e a conversação se desfez com riso e galhofa dos circunstantes. Mas não se passaram muitos dias, quando se viu um cavalo galopar por cima dos telhados das casas da cidade, sem se quebrarem as telhas, de cujo sucesso toda a gente daquela cidade que acudiu a ver aquele espetáculo ficou admirada. E não se passaram 5 meses, quando chegou a feliz notícia da aclamação de Sua Majestade ao rei Dom João IV, Nosso Senhor. Estão vendo como o sebastianismo já chega no Brasil no século XVII. Então, eu falei desses tios, e eu me lembro muito bem que o meu tio católico e sebastianista, ele lia para mim essa vida de Dom Sebastião, e eu me lembro de uma frase que ele dizia, que Dom Sebastião, no auge da batalha, ele pede o cavalo do Dom Natário de Pernambuco, não é? Dom Jorge de Albuquerque Coelho, que estava com ele na batalha. Aí o cavalo dele já está muito ferido, ele pede o cavalo de Dom Jorge de Albuquerque Coelho. Aí Jorge de Albuquerque dá o cavalo a Dom Sebastião, ele monta, aí o Jorge de Albuquerque dele diz, senhor, tomai o meu cavalo e salvai-vos. Aí Dom Sebastião responde para ele, e a minha honra? Aí dizia ele, e eu decorado, decorando a frase, e sem escutar mais acordo, cravou as esporas nos ilhais do belo cavalo branco de Dom Jorge de Albuquerque, perdendo-se depois no mar de lanças. Aí eu ficava estatelado, a figura daquele rei de 24 anos, montado num cavalo branco, e perdendo-se depois no mar de lanças. Então eu acho que a origem do meu sebastianismo veio daí. Mas é claro que evidentemente que eu sei, porque eu tenho uma coisa a reclamar do Sebastião, por isso que eu respondi a Almeida, eu sou e não sou sebastianista.
Eu sou sebastianista porque eu admiro em Dom Sebastião um fato que eu acho muito bonito em qualquer pessoa. É a pessoa querer se elevar acima de si mesmo, em busca de algo superior, algo que eu chamo Deus e que as pessoas não chamam Deus, não acreditam em Deus, chamam o mais elevado do ser humano. Então, a pessoa que procura se elevar acima de si mesmo, eu acho isso uma coisa muito bonita. Só o homem, só o ser humano é capaz disso. Os outros animais não têm isso, não. Tanto que eu não aceito essa história de chamarem o ser humano de Homo sapiens. Para mim não é Homo sapiens, não. Porque a inteligência os animais têm também. O que o homem tem e que os animais não têm é o senso ético do bem e do mal. É isso que faz a grandeza do homem. Você não pode dizer de um cavalo, aquele cavalo tem mau caráter. Não é? Mas também nenhum cavalo escreve a Divina Comédia. Então a grandeza e a miséria do ser humano vem daí. Vem daí desse senso de bem e de mal, que é inerente ao ser humano. Pois bem, então o que eu acho bonito em Dom Sebastião é isso. É o sonho, porque o sonho é que salva o homem. É o sonho que salva o homem. Se a gente fosse se guiar pela razão, todos nós ficaríamos em casa, quietos, porque não tem nada, mas a gente luta. Vejam, por exemplo, um sonho que é humano e que é o mais belo. Todos nós sonhamos com uma sociedade na qual se fundam, pela primeira vez na atormentada história humana, se fundam a justiça e a liberdade. Não é? Você tem um país, nos Estados Unidos, dizem eles, que predomina a busca da liberdade. Até tem uma estátua lá daquela senhora lá, não é? A estátua da liberdade, etc. É uma impostura. É uma impostura. Porque a liberdade que existe lá é liberdade para os brancos, ricos e poderosos. Vá perguntar ao negro pobre se ele se sente livre nos Estados Unidos. E a antiga União Soviética dizia que procurava a justiça. Do mesmo jeito, era justiça para os brancos e poderosos. Porque vai perguntar aos mongóis, aos povos mongóis que eram submetidos pela União Soviética, como ainda hoje são pela Rússia, se eles sentiam que estavam vivendo um momento de justiça social. Então, isso é um sonho. É um sonho, eu sei, que é muito na frente. Tá certo? É um sonho que virá num tempo muito remoto. Mas a nós, para nós, esse sonho é fundamental. Se a gente não acreditar que é possível uma sociedade onde haja justiça e liberdade, a gente não caminha para lá, não. Não caminha para lá, não. Vai ficar chafurdando na injustiça e na tirania. Então, o que eu acho bonito em Dom Sebastião é isso. Agora, o que eu acho errado, porque eu não gosto dele, é porque ele foi um precursor do colonialismo. Agora, vejam bem, mesmo aí, ele não tinha nada que atacar os negros muçulmanos. Por quê? Foi atacar lá o pessoal. Não deixou eles lá sossegados. Não é? Mas ele tem uma diferença. Por exemplo, se vocês comparam um George Bush, que Deus nos livre, o George Bush com Dom Sebastião, peço perdão a Dom Sebastião dessa junção que estou fazendo.
Mas vocês vejam a diferença. O que ele era tão diferente. Ele, com 24 anos de idade, se colocou à frente da sua batalha, à frente do seu exército, e morreu. E como dizia um português, a morte bela, a morte em sangue, a morte bela, sagra a vida inteira. Então, nós perdoamos os erros belos de Dom Sebastião, porque ele fez por isso. Ele se batizou como herói do próprio sangue. Enquanto que Bush, eu vi na televisão, não sei se vocês viram, no 11 de setembro, a carreira que o homem deu. Não foi. Escondeu, só apareceu 2 dias depois com os olhos arregalados. Ele tem os olhos pequenos, vinha com os olhos desse tamanho. Tá certo? Então, isso não se pode dizer do Dom Sebastião. Tá certo? Então, pode ver, já o meu tio, anticlerical, me iniciou na leitura de autores portugueses, que, aliás, ele tinha pegado na biblioteca de meu pai. Eu tenho aqui, é uma relíquia, esse é o exemplar de A Cidade e as Serras, que pertenceu ao meu pai. Quem me iniciou na leitura de Eça de Queiroz foi esse tio anticlerical. Ariano, você traz a biblioteca, Hein? traz quase a biblioteca para aqui. Eu não disse, é a minha mala de pão de ló. Vejam bem, o livro está bastante estragado, porque é uma edição de 1920 e pouco, e além do mais levou a cheia de 75. Eu moro na beira do Capibaribe, e levei as cheias, e tive o dissabor de ver esse meu livro estragado pela cheia. Eu acho que tem gente que restaura, eu vou ver se eu consigo restaurar. Mas vou contar uma história boa, como eu disse, vou arrodear um pouco. A primeira grande cheia que houve no Recife foi de 66, que, aliás, eu tive uma raiva dos holandeses danada, porque o povo burro, eles, o país deles é ao nível do mar, né? E em alguns lugares abaixo do nível do mar. Eles então meteram na cabeça que era assim. Os portugueses inteligentemente criaram Olinda em cima do morro. O imbecil do Maurício Nassau construiu o Recife lá dentro d'água. Pois bem, a cheia de 66. A cheia de 66 foi no dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio, no 13 de junho de 66. E minha filha mais nova tinha nascido 3 dias antes, 10 de junho. Pois bem, eu estava em casa. Aí começou a entrar água na minha casa. Não entrou na casa, não, começou a entrar no quintal. Aí eu apavorado, minha mulher, coitada, com 3 dias do parto, e eu fiquei apavorado. Aí eu disse, eu vou fazer uma promessa. Aí eu me lembrei que o meu padroeiro é santariano, um santo meio desconhecido, não é? Mas é o meu padroeiro. Ele foi funcionário da alta administração do Egito, converteu-se ao cristianismo e o faraó mandou matá-lo. Pois bem, aí eu me lembrei de santariano, eu disse, eu vou fazer uma promessa a santariano, para a água não entrar em casa. Mas eu tive o cuidado de ler a biografia dele. Ele morreu afogado. Aí eu disse, não serve não. Ariano. Acabou o tempo. Não, mas vamos falar um pouco aqui com o Almeida, Sim. né?
Almeida, e o seu sebastianismo chega também a esse nível de promessas, de envolvimento mais direto? Não, eu acho que não sou tão sebastianista como Ariano Suassuna, porque o Ariano Suassuna, na primeira epígrafe deste grande romance, Do tijolo do reino. tem uma frase atribuída a Dom Sebastião, que ele traficou um pouco, Alterei. e a frase diz: guardai, padre, esta espada. Terá sido uma frase de Dom Sebastião para um padre que lhe queria dar a espada do Imperador Carlos V, que era avô dele. Guardai, padre, esta espada, porque um dia me hei de valer dela com os mouros. No original estava contra os mouros, mas o Ariano Suassuna é pacifista. Eu não mereço a menor confiança em citação. Quando a citação não me serve, eu modifico. Eu acho que é mesmo um dos papéis, uma das tarefas do ficcionista é falsificar as citações. Mas o que ele diz a seguir é que esta frase é de Dom Sebastião I, ou Dom Sebastião o Desejado, rei de Portugal, do Brasil e do Sertão. Porque mais que isto é impossível. É verdade. Então, a frase era: guardai, padre, esta espada, porque um dia me hei de valer dela contra os mouros, metendo o reino pela África adentro. Aí eu modifiquei, eu digo, vou botar não. Eu vou faltar com a verdade à pessoa para ser fiel ao mito. Não é verdade? Então eu botei, hei de me valer dela com os mouros. E lá depois, tem um momento em que se recita uma cantiga que eu cantava quando era menino. Eu cantava pedaços. Eu aprendi com uma mulher, uma velha mulher, o que eu devo às velhas mulheres do sertão, eu não pago nunca. Eu aprendi com ela essa cantiga, que era um pedaço de um romance português, espanhol, luso-espanhol, e que eu passei a atribuir por minha conta a Dom Sebastião. Dá certo? Então, eu vou recitar o poema, e vocês vão me dizer. Se vocês não gostarem, vocês se mantenham como estão. Se gostarem, me dê um sinal para eu saber que eu estou certo. Então, repare, nosso rei foi se perder, eu atribuí a Dom Sebastião, nosso rei foi se perder nas terras do mal passar, a África. Deitam sortes aventura quem o havia de ir buscar. O cavaleiro escolhido não se cansa de chorar. Vai andando, sem nunca desanimar, até que encontrou um mouro, no areal a velar. Por Deus te peço, bom mouro, me digas sem me enganar, cavaleiro de armas brancas, se o viste aqui passar. Este cavaleiro, amigo, diz-me tu que sinal traz. Brancas eram suas armas, seu cavalo é tremedal. Na ponta de sua lança, levava um branco sendal, que lhe bordou sua noiva, bordado a ponto real. Este cavaleiro, amigo, morto está neste pragal, com as pernas dentro d'água e o corpo no areal. 7 feridas no peito, cada uma mais mortal. Por uma lhe entra o sol, pela outra o luar, pela mais pequena delas, um gavião a voar. Mas é engano do mouro, nós vamos nos aliar. O nosso rei encantou-se nas terras do mal passar, e um dia no seu cavalo, nosso rei há de voltar. Não é bonito, não? Pois bem, eu vou confessar outra artimanha minha, outra mentira, outra falsificação. Ali onde diz, mas é engano, onde eu disse,
mas é engano do Moro, nós vamos nos aliar. Não era assim, não. Era assim, mas é mentira do Moro. Seu desejo é me enganar, mas meu sonho é ver, no meu entender, assim como o caminho de Portugal, para mim, passa pelo Brasil e pela África. Essa junção de Portugal com a Europa, para mim, foi um erro. Tá certo? O caminho de Portugal, é por isso que ele está em dificuldade. Diga lá ao pessoal que ele volte para o nosso caminho, que está... O caminho de Portugal passa pelo Brasil e pela África. Do mesmo jeito, o caminho do Brasil passa por Portugal e pela África. A gente sem Portugal, a gente não é nada. Portugal sem a gente não é nada. E nós dois sem a África também somos nada. Temos que nos unir. Esse é o meu grande sonho político e guerreiro também. É o meu grande sonho é ver o Brasil, Portugal, a Espanha, a África, unidos no que eu chamo a rainha do meio-dia, baseado no sermão do Cristo. E um dia nós vamos ver isso ainda, se Deus quiser. É a restauração do Quinto Império, enfim, No né? fundo é mesmo o Quinto Império. Como é essa história do Quinto Império, Almeida? É uma utopia, é uma utopia e nesse aspecto é muito interessante para a literatura. A literatura vive dessa capacidade de imaginar, ainda que a imaginação possa levar a maus caminhos. Por exemplo, quando Camões aconselhou o jovem rei a ir atacar os mouros, foi um mau conselho. E, aliás, acontece muito quando os poetas se metem em política, fazem, às vezes, desastres terríveis. Mas deixemos o Camões e vamos ao tempo presente, visto que Ariano Suassuna falou do tempo presente. De facto, a política, e eu não sou um político de maneira nenhuma, nunca tive uma militância política, mas acho que a política tem que ter uma capacidade de passar para além do trivial, da realidade cotidiana, que é a infraestrutura, como se dizia antes. De facto, é necessário que todos tenhamos o pão para comer, e esta metáfora serve para o resto, mas não é tudo. Este meu personagem, eu não lhe chamo herói, porque nem sei se é herói, este meu personagem tinha alguma coisa dessa loucura. Eu há pouco prometi citar os últimos versos do poema do Fernando Pessoa e esqueci-me para passar a palavra ao Ariano Suassuna, que eu estava desejando ouvir, mas os versos são justamente sobre essa capacidade de sonhar. Ele diz: sem a loucura que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Estes versos são realmente a grande defesa do Dom Sebastião, que nem procriou. Eu penso que era justamente um dos problemas dele. Ele realmente não queria ou não podia procriar e tinha 24 anos. E era obrigado a casar porque não tinha nem irmão, nem pai e, portanto, o único dever dele era procriar. Ele preferiu tornar-se um mito, o que é realmente um ato admirável, por um lado, mas muito perigoso do ponto de vista político. A capa do meu livro Conquistador representa um Dom Sebastião, mas, se é possível ver daí, ele tem uma auréola como os santos. À volta da cabeça, ele parece mais um santo. E tem, entre as mãos
entre as mãos, se quiser ver melhor, entre as mãos e no fundo por cima do sexo, ele tem o globo terrestre. É um desenho feito por um amigo meu que era pintor, um pintor genial, eu acho que ele era genial, mas que morreu aos 30 anos de leucemia. Fez as capas dos meus livros até essa data, e esta realmente é estranha, porque o Dom Sebastião não tem nada a ar de guerreiro, embora tenha uma armadura e as armas, a cruz de Cristo no peito, mas parece mais uma figura da agiologia cristã, ou seja, um santo. De resto, como já disse, o nome dele vem de São Sebastião, o dia em que ele nasceu. Ora, o São Sebastião é justamente aquele santo que morreu cravado de flechas, e talvez o nome que lhe deram tivesse alguma influência na história que ele escolheu para si próprio. Ele possivelmente morreu assim, mas é melhor imaginar que não morreu. Talvez fosse também de dialogar um pouco com o público. Eu queria dizer só, para não me alongar, que o realismo em arte é necessário, como em política, mas não é tudo. Um grande poeta e pensador alemão, Novalis, dizia: a poesia é o real absoluto. Quanto mais poético, mais verdadeiro. De facto, a realidade que me interessa, a mim e a outros escritores, é justamente essa realidade a que podemos chamar poética. Ariano, você tem trabalhado muito essa questão da mitologia a questão dos mitos na sua literatura, o mito da onça caetana, que é um mito belíssimo dentro da sua obra, enfim, o sebastianismo, a questão daquela verdadeira guerra, né, daquele genocídio que houve na Pedra do Reino. Quer dizer, como é que isso, de certa forma, tem influenciado? O mito do amarelinho, né, do famoso, né, o João Grilo é um exemplo disso. Quer dizer, como você trabalha toda essa... Você também, de certa forma, recria esses mitos? Como é isso na sua literatura? Bom, antes de responder, eu falei nos meus arrudeios, comecei a falar sobre Eça Queiroz e me esqueci. Eu vou voltar a ele. Porque o outro tio, eu falei na influência do meu tio Joaquim, agora eu vou pedir à plateia quem aqui já leu A Cidade e as Serras, de Eça Queiroz? Levante a mão para eu saber. Bom, tem bastante gente. Eu não sei se vocês repararam que A Cidade e as Serras é um livro quixotesco, não é? Inclusive com a dupla Dom Quixote e Sancho, reproduzida em outros termos, nos termos portugueses do século XIX e nos termos de uma classe média e de uma aristocracia. Jacinto faz o papel do Quixote sonhador e José Fernandes de Noronha e Santos, não é o Sancho. Eles são dois amigos, Jacinto e José Fernandes. Um é mais aristocrático, mais sonhador, e o outro mais com os pés mais na terra, mais realista, e portanto, menos sonhador do que o outro. Então faz o papel de Sancho. E eu não sei se vocês já repararam nisso, mas na Idade Média, a grande obra literária da Península Ibérica, como de outros lugares, é a novela de cavalaria. E na Renascença, é a novela picaresca. A novela de cavalaria é heróica, ideal, idealizada, o personagem é aristocrático. Na novela picaresca, a novela é realista e o personagem é um homem do povo.
eu digo sempre que o grande personagem da novela picaresca é a fome. Porque todas as artimanhas que o personagem prepara é para ganhar a comida do dia. No dia seguinte ele já tem que preparar outra. Pois bem, a novela picaresca, no meu entender, a melhor das novelas picarescas ibéricas é o Lazarilho de Tormes. E no Lazarilho de Tormes existem 4 ou 5 capítulos dedicados ao tempo em que Lazarilho, que é um menino do povo, pobre, não tem nada, se torna pajem de um fidalgo faminto. E, no meu entender, no juízo de Cervantes, olha, vejam bem, influência não explica nada. Para explicar o Quixote, ninguém explica o Quixote. O Quixote, a única explicação que tem é o gênio imortal de Cervantes, que criou aquele personagem. Mas, entre as muletas das quais ele se arrimou, para mim, ele se arrimou na novela de cavalaria para criar o Quixote. O Dom Quixote, o livro Dom Quixote, é a última e a maior das novelas de cavalaria. Foi bem. Eu tenho uma teoria, desculpe interromper, eu tenho uma teoria sobre o Dom Quixote. Talvez seja arriscada, mas é possível que o Cervantes, que conhecia a história do rei Sebastião... mas é isso que eu ia dizer. Exatamente, estou inteiramente de acordo. Então deixe-me agora dizer alguma coisa do original. Não. Mas é muito provável que a figura do Dom Quixote seja inspirada no Dom Sebastião, porque ele queria ser o último cavaleiro. Pois bem, sobretudo, olha, o que eu vou dizer sobre Cervantes, não leve nada a mal. Eu não falo mal de Cervantes em coisa nenhuma. Para mim, Cervantes não tinha defeito. E se tinha, eu oculto e minto. Tá certo? Então, não é restrição nenhuma. Mas ele não gostava de citar as fontes dele. Ele não cita o Lazarilho de Tormes, eu tenho certeza que nessa obra de gênio extraordinária que é o Dom Quixote, as duas vertentes. A vertente da novela de cavalaria vai chegar em Dom Quixote. E da novela picaresca em Sancho. E mais do que isso, isso que eu ia falar agora exatamente, mais uma vez eu vou adiar aqui. Porque, reparem, todo mundo diz que o Dom Quixote foi escrito para desmoralizar os livros de cavalaria. Na minha visão, não foi. Inclusive, Cervantes escreve um texto atribuindo a Dom Quixote, e que é o maior elogio que já se fez à novela de cavalaria. Repare que coisa linda ele diz. Isso aqui. Os livros de cavalaria podem oferecer assunto, os livros de cavalaria podem oferecer assunto a um bom entendimento para que se mostre neles, porque dão largo espaço, largo e espaçoso campo, por onde, sem impedimento algum, pudesse correr sua pena, descrevendo naufrágios, tormentas, recontros e batalhas, pintando um capitão valoroso, repare, um capitão valoroso, no caso dele era Don Quixote, um capitão valoroso, com todas as partes que para ser tal coisa se requerem, mostrando-se prudente, aí faz um elogio enorme, depois diz assim, aqui um cavaleiro cristão, valente e comedido, além um desaforado bárbaro fanfarrão, aqui um príncipe cortês valoroso, etc. Pode mostrar, reparem, no livro de cavalaria, no livro de cavalaria, sim, pode-se mostrar as astúcias de Ulisses, a piedade de Enéas,
a valentia de Aquiles, as desgraças de Heitor, as traições de Sinon, a amizade de Euríalo, a liberalidade de Alexandre, a coragem de César. Reparem, um livro de cavalaria. Ele diz que o livro de cavalaria pode ser completo, mais completo do que a Eneida, do que a Ilíada, porque pode mostrar tudo isso. Diz assim, finalmente, todas aquelas ações que podem fazer perfeita ao varão ilustre. Agora diz, porque a escritura desatada destes livros dá lugar a que o autor possa mostrar-se épico, lírico, trágico, cômico, com todas aquelas partes que encerram em si as dulcíssimas e agradáveis ciências da poesia e da oratória. Pois a épica, vejam bem, a épica também pode escrever-se em prosa como em verso. Pois bem, no meu entender, Cervantes descobriu, ele queria ser poeta. Ele cometeu alguns poemas como eu. Mas depois ele foi esmagado pelos Lusíadas. Temos perguntas aqui do público. Não sei se... Então eu vou concluir. Ele queria ser poeta, mas ele leu os Lusíadas. E ele ficou se sentindo impossibilitado. Está entendendo? Então, repare, 2 portugueses causaram problemas a Cervantes. Um foi Camões, porque impediu ele de ser poeta. Ele então disse, mas a gente pode sair por uma novela de cavalaria, onde haja também o cômico. Quer dizer, ele viu que com o Dom Quixote ele podia não só igualar, mas até superar os Lusíadas. O outro foi Dom Sebastião. Porque vocês vejam, a propósito do Dom Sebastião, eu falei aqui em inoportunidade heróica. E isso pode definir Dom Quixote. Pois bem, no meu entender, Cervantes se baseou em Dom Sebastião, além do Lazarilho de Tormes, a outra fonte. Estou inteiramente de acordo com você. Foi Dom Sebastião. Agora, eu sei disso, porque você repare, ele foi contemporâneo de Dom Sebastião, então ele conhecia a história. Além do mais, ele passou um tempo em Portugal. O irmão dele, o irmão de Cervantes, lutou nos Açores contra uma insurreição sebastianista, reunida em torno do prior do Crato. Pois bem, então ele sabia da existência de Dom Sebastião. Mas quando ele vai fazer o elogio, ele diz o seguinte, reparem, não, então ele diz o seguinte, ele vai citar os grandes heróis dos livros de cavalaria, e aí ele diz o seguinte, vocês não leram os anais e história da Inglaterra, onde se tratam das famosas fações do rei Arthur, que continuamente em nosso romance castelhano chamamos de o rei Arthur, de quem é tradição antiga e comum em todo aquele reino da Grã-Bretanha, que este rei não morreu, reparem bem, ele foi procurar o rei Arthur, inglês, que já tinha passado há não sei quanto tempo, e que disse, este rei não morreu, que acredita na Grã-Bretanha, que este rei não morreu, senão que por arte de encantamento, se converteu em corvo, e que andando os tempos, há de voltar a reinar, e recobrar seu reino e cetro, e cuja causa não se provará que desde aquele tempo é essa tal coisa. Bem, então vocês vejam, quando ele foi
procurar a história de um rei que não tinha morrido, tinha se encantado, e que havia de voltar para fazer a felicidade do seu reino, ele foi citar o rei Arthur, porque ele não queria falar em Dom Sebastião. Sabe por que ele não queria? Ele não queria porque ele era um patriota espanhol. E Dom Sebastião, em torno de Dom Sebastião, se reunia todo o movimento nacionalista português. Então era um perigo para ele. Agora, resultado, o que ele não esperava. Então ele começou a escrever o Dom Quixote para ridicularizar Dom Sebastião. Mas aí aconteceu o que ele não esperava, ele se apaixonou pelo personagem. E aí terminou fazendo uma simpatia. Então, outra coisa, finalmente, eu vou parar, porque eu já estou falando demais, mas repare o seguinte, no fim do livro do Dom Quixote, eu acho que eu não trouxe não, repare bem, no fim do livro, o autor se dirige à sua pena, a pena com a qual ele escreveu, pendura numa parede e diz assim: vão para lá, seus vagabundos, que isto não lhe serve de nada, porque essa história, bom rei, para mim estava guardada. Essa história, bom rei, por que bom rei? Não tem nenhum sentido, a não ser que ele estava se dirigindo a Dom Sebastião. Pois nas últimas páginas do Quixote, ele diz: pois essa história, bom rei, para mim estava guardada.